E aí, galerinha boa de papo, esse vídeo inaugura o quadro Faces do Autoritarismo. E para me ajudar nesse tema, que eu não manjo muita coisa, o meu amigo de resenha histórica, Lucas Fonte, que é professor, mestre em História Social, com o título Guernica de Picasso, Arte Política e Guerra. Lucas, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, Maia, sempre um prazer estar com você. A gente é amigo de longa data já. Estamos habituados a gravar juntos para o resenha. Então espero conseguir contribuir minimamente, falando um pouquinho sobre algumas questões relacionadas ao mestrado, aí, à pesquisa e aos estudos. Bem, galera, e aí, qual que vai ser o tema? Revolução Espanhola. E aí, Lucas, uma coisa que eu acho, assim, uma coisa que me instigou quando eu comecei a ler sobre o tema. Muito se fala sobre a Guerra Civil Espanhola, né? E o termo da Revolução. Isso na década de 30, né, do século XX. Explica pra gente por que tem tanto protagonismo a Guerra Civil e não o termo Revolução. É uma questão de uma escolha teórica. Assim, quando a gente fala de uma guerra civil, a gente fala de um conflito que acontece de maneira fratricida, né? Então, entre o povo de um mesmo país, e uma guerra de fato civil, né? A denominação clássica de um conflito. Né? A questão é assim, tipo, quando você fala da guerra civil, porque de fato ocorreu esse conflito, uma guerra civil, houveram lados opostos, uma série de agentes participantes. Quando a gente fala de uma revolução espanhola, a gente tem essa denominação específica justamente por quê? Porque apesar de existir um conflito, existir a guerra civil, existe também uma proposta de uma revolução. Então você tem ao lado dos republicanos, que eles assim, tipo, têm infinitas associações e denominações e vieses políticos, né? Você tem anarquistas, comunistas, trotskistas, liberais, uma série de posicionamentos, mas daqueles que defendiam a república. Mas você tem uma revolução porque existe uma proposta de um novo modelo. Não só um modelo... a defesa não era só justamente da República Espanhola, de uma democracia espanhola, e sim também a proposta de um modelo diferente. Seja ele uma autonomia, seja ele uma revolução de qualquer caráter e viés que ela possa ser, de caráter, né, de viés leninista, de viés marxista, assim, tipo, dentre as infinitas possibilidades existe essa proposta. Né? E aí quando você tem o conflito ele tem uma série de antecedentes. A gente tem que levar em consideração que a Espanha era um país no qual a república era muito nova. A república na Espanha ela foi assim, tipo, um acontecimento. A Espanha vive uma monarquia durante quase toda a sua história. E aí ela vai ter uma república, uma breve experiência, depois ela vai com as eleições, aí você tem a instauração da Segunda República. Antes da instauração da Segunda República, que é onde vai acontecer o conflito, a Espanha tinha vivido nessa Primeira República por cerca de 3 anos, se não me falha a memória. Então a experiência deles era muito pequena nesse sentido. Né? E aí, com essa proposta, por isso a gente sempre denomina assim, né, tipo, uma guerra civil espanhola, mas também uma revolução espanhola, porque por esses motivos existe uma outra proposta, existem outras experiências, em especial durante o período do conflito. Existem algumas antes, mas outras depois. A gente fala, por exemplo, da Comuna das Astúrias, que é reprimida. Aí a gente vai pegar, por exemplo, a Catalunha, Madrid, né, Barcelona, que vão viver uma autogestão, que vão viver durante os 3 anos ali de conflito, pelo menos, uma autogestão. Então, os homens haviam ido para a guerra, aqueles que não estavam fazendo a defesa das cidades e tudo mais, as mulheres vão para as fábricas, tomam as fábricas, que os burgueses largam as moscas, né? As mulheres vão para as fábricas, vão produzir balas, munições, armamentos, as crianças trabalhavam, eles vivem uma autogestão e eles têm uma experiência muito feliz, assim, que pouco se fala,
nessa autogestão. Então, assim, os camponeses, os proletários, eles tomam a cidade e eles fazem com que a cidade continue funcionando. Então, por isso também dessa proposta. Mas essa transição que a Espanha faz da monarquia para a república, ela pega mais ou menos essa transição do Brasil, assim, mais ou menos nesse período, virada do século XIX para o século XX. Ali assim, é em meados do estouro do conflito, na verdade, né? A Espanha vivia uma série de questões, de conflitos internos acerca de um nacionalismo. A Igreja Católica tem um papel importante, né, e uma ligação muito forte com a aristocracia, com a monarquia. Então, essa experiência com a República, ela vai se dar. A primeira experiência com a República, não vou me recordar a data, mas a segunda é em meados ali da eleição. E aí, depois da eleição, quando se toma posse o presidente eleito, aí você tem uma série de conflitos, uma série de imbróglios que fazem com que ele não consiga governar, até você ter a deflagração da Guerra Civil Espanhola em 36. Isso é o franquismo. Então, aí a gente vem com o franquismo. Existem uma série de pronunciamentos, quando se fala em pronunciamentos, na Espanha se fala de golpes. Então você tem antes da Guerra Civil Espanhola, a ditadura do Primo de Rivera, você tem uma série de conflitos nesse sentido, né? E aí quando você vai próximo da deflagração, né, da Guerra Civil, aí você tem alguns generais que são famosos, né? Você tem o general Sanjurjo, e aí assim, uma série de acasos, assim, tipo, daquelas coisas que a gente teoriza, né, um pouco, assim, sobre, assim, olha, né, uma série de acidentes e de infortúnios que aconteceram para que o Franco tivesse esse protagonismo. O Franco tem esse protagonismo por uma campanha anterior do Marrocos, né, por um conflito em que ele foi o general. Eles expediram uma guerra para Marrocos, é o clássico dos europeus, né? E aí quando você tem ali justamente essa questão da liderança entre os nacionalistas, né, quem vai tomar a frente, e aí você tem o Franco sendo buscado, inclusive, no Marrocos, por aviões italianos, se não me falha a memória, e aí você tem esse general que acaba por se matar limpando a própria arma, né? A mulher passou o resto da vida dizendo assim, tipo, olha, meu marido jamais teria cometido esse pequeno acidente, sendo ele um general, um militar de alto escalão. Aí você tem um outro general que vinha de avião, que tem um avião derrubado, uma série de conflitos assim que acabam por deixar como meio que a única opção o generalíssimo Francisco Franco, né? E aí ele vai assim, tipo, tendo o apoio dos nacionalistas, tendo o apoio da Igreja Católica, de todos os grupos de las derechas, aí ele vai ser a figura que vai, ao longo de todo o conflito, buscar essa vitória, né, para implementar aí sim a sua ditadura. O Franco implementa uma ditadura, ele sai vitorioso da Guerra Civil Espanhola em 39 e o Franco vai morrer só em 75. Esse processo, o negócio que eu acho muito louco é quanto o nacionalismo e o autoritarismo eles andam lado a lado, né? Sim, é importante assim, eu sempre gosto de esclarecer, né? Por vezes a Guerra Civil Espanhola é vista como um laboratório para a Segunda Guerra Mundial, né? E não é o que acontece. A gente tem ali algumas questões. Então, assim, a Espanha entra em um conflito por questões internas, mas você tem os apoios externos que são extremamente importantes. A gente sabe, né, com um conflito a gente tem alianças, as relações que são estabelecidas. Então, assim, o que você tem é um apoio da figura do Franco na figura de Mussolini na Itália e na figura de Hitler na Alemanha, que estavam em ascensão, né? Já estava no processo, isso, né? Isso, já estava ali aquele do processo. Nazismo, do fascismo. Exatamente. E a primeira vez que a Alemanha vai experimentar táticas de guerra, como por exemplo a Blitzkrieg, que vai ser depois amplamente utilizada na Segunda Guerra Mundial, você tem essa experiência em alguns dos conflitos que ocorrem na Espanha, né?
o próprio bombardeio de Guernica é, em alguma medida, um teste dos aviões italianos, dos Junkers alemães, né, do bombardeio dessa guerra rápida, dessa guerra, né, que o Walter Benjamin já previa, assim, a guerra do gás, a guerra por cima, né, uma guerra assim, não é a Segunda Guerra não é uma guerra de trincheira, como havia sido a primeira. Então, todas essas tecnologias, essas táticas, essas coisas, em alguma medida são assim experimentadas na Guerra Civil. Mas é importante dizer que a Guerra Civil Espanhola ela não é um laboratório, ela tem seus conflitos e tem os seus apoios. Da mesma maneira que do lado republicano, do lado das esquerdas, né, existe um apoio da União Soviética na figura do Stalin, mas que pouco faz para contribuir para uma vitória, né? O Stalin estava muito mais preocupado em se utilizar e se apropriar das riquezas que haviam no norte da Espanha, então os minérios, o ouro. Ele fornecia assim, um apoio apenas em armamentos, em coisas desse tipo. Não tinha um deslocamento assim, tipo, de tropas. Vou mandar uma tropa para conseguir romper com... Não. Mas o que seria também o interesse de Stalin estar rompendo com o conservadorismo do então, né, na verdade, assim, o Stalin ele não vai fazer esse apoio tão claro, assim, porque em alguma medida não era interessante a revolução para ele, né? Não que não fosse, né? Deixa eu só retomar esse pedacinho. Para o Stalin, a revolução seria importante, mas ele não queria ter que tomar a frente, contribuir para isso, porque o colocaria numa posição vulnerável, vamos colocar assim, né? Ele apoiando a Espanha, né, assim, a nível de troca comercial, então assim, ele fornecia armamentos, pegava minérios, pegava dinheiro, uma série de coisas, ele tem ali uma relação tranquila, vamos colocar assim, com os outros países, né? Já tinha a história do pacto de não agressão entre Alemanha e Rússia, então ele não queria entrar nesse conflito direto, né? A Rússia, né, posteriormente, mas ainda a União Soviética. E aí o que você tem é justamente nesse sentido. Os apoios eles vão funcionar a interesses particulares, né? Em alguma medida, tanto para a Alemanha nazista quanto para a Itália fascista, ter uma Espanha franquista seria assim, tipo, ter ali no continente ideias que em alguma medida, apesar das suas especificidades e diferenças, fossem regimes autoritários com algum nível de proximidade. E qual é o envolvimento da população? Olha, a população ela fica, né, dividida entre os lados. Então você tem anarquia. Então você tem os grupos que, né, assim, as esquerdas que eram muito menores, né, em questão de contingente mesmo, né. As direitas tinham um apoio muito grande justamente por uma questão nacionalista, por uma tradição, inclusive, né, estrutural, justamente assim, tipo, né, a monarquia, aí a Igreja Católica tem um papel fundamental. Tá na cultura, né? Exatamente, né, a Igreja, né, na Espanha vai defender esse nacionalismo por sua proximidade com os regimes monárquicos, né, e por saber que do lado, né, opositor, as esquerdas assim, tipo, queriam, obviamente, exigir impostos das igrejas, taxação das propriedades, todas essas questões assim que são muito frequentes, né? Então, para a igreja não era nem um pouco interessante. E que faz com que boa parte da população acabe por se manifestar em apoio ao Franco, ou, né, mesmo que de maneira isenta, não contribuindo. Você sabe que o contingente é muito maior, então é uma guerra desproporcional. Você tem do lado das esquerdas as brigadas internacionais. As brigadas internacionais são compostas por tropas de todos os tipos de países, mas que vinham voluntariamente. Então, eles não tinham ligações com o governo. Então, assim, os Estados Unidos não mandou nenhuma tropa para apoiar a esquerda ou para apoiar a direita, porque tinha-se o pacto de não intervenção, tanto por parte da Inglaterra, como por parte dos Estados Unidos, da França, de vários países que não queriam intervir no conflito,
mas você tem as brigadas, a autonomia, né, individual das pessoas que foram participar nessas brigadas. E aí você tem uma série de figuras interessantíssimas. Você tem, por exemplo, George Orwell. George Orwell vai viver durante boa parte dos anos do conflito, ele chega até a sofrer um ferimento e vai escrever recordações sobre a Catalunha. Você tem o Robert Capa, que faz aquela foto emblemática do soldado caindo, sendo abatido, que hoje é uma discussão muito grande, né, de um revisionismo, de que aquela foto teria sido forjada ou não. O fato é que é uma foto belíssima. Aí você tem escritores famosos como Ernest Hemingway, assim, escrevendo artigos sobre o que acontecia naquele período, escrevendo obras. Depois ele tem duas obras muito famosas sobre o período dele na Espanha, Por Quem os Sinos Dobram, que é um clássico, e A Quinta Coluna, que é uma obra teatral, é uma peça teatral que ele escreve sobre esse contexto. E o título é interessante, né? Os falangistas de Franco, eles eram tidos como colunas, né? E essa quinta coluna seria uma coluna secreta. Então você tinha agentes infiltrados em ambos os lados. Existe uma série de filmes e documentários interessantes sobre... Existe um filme que eu particularmente gosto muito, que é o Hemingway e Gellhorn, que é com a Natalie Portman e o Clive Owens, justamente falando da relação do Hemingway e da Martha Gellhorn durante o período da Guerra Civil Espanhola, e ele traz ali uma série de elementos, ele é uma cinebiografia, então ele usa alguns registros do conflito, trazendo ali uma atualização, um filtro novo, né, pro filme em si. Então são cenas reais, e existem algumas personalidades ali que aparecem. Então você tem, por exemplo, até a própria figura do Lars Ulrich, que é o baterista do Metallica, que faz ali um papel. Você tem o Rodrigo Santoro, ator brasileiro, que tem ali um papel também. E você tem esse contexto assim, tipo, de efervescência muito grande, de todos esses autores, artistas, figuras importantes que vão viver ali no Hotel Flórida. Ele tem um livro fantástico da Amanda Veio sobre essa experiência e muitos registros sobre, né, apesar da tentativa do Franco desse apagamento da história. Né? Isso é sempre importante. O famoso apagamento da memória, né? Exatamente. Toda vez que a gente tem um regime autoritário, um regime ditatorial, a gente sabe que existe uma busca por esse apagamento da história. Né? Então o Franco ele manda demolir o Hotel Flórida para fazer um shopping. Muitos dos registros dos acontecimentos da Guerra Civil vão ser estudados. Mais recentemente, são assuntos que hoje na academia ainda são muito estudados, que passam a ter um outro tipo de estudo. Porque você tem muitos estudos sobre o que acontece durante esses anos de pessoas de fora. Então você tem relatos como, por exemplo, o relato do George Steer, jornalista que publica para o Times, que vai falar justamente sobre o bombardeio da cidade de Guernica, porque quando acontece o bombardeio da cidade de Guernica, os falangistas nacionalistas do Franco, eles tentam, inclusive, noticiar através das rádios que os próprios bascos teriam colocado fogo na cidade. Então, toda essa questão relacionada à guerra moderna, né, assim, tipo, as primeiras fake news, vamos colocar assim, né? Sempre no autoritarismo que aparece essas Exatamente. mentirinhas forjadas. Exatamente. Cara, isso que você falou me despertou a curiosidade da pesquisa, né? Você vê que tem documento pra tudo quanto é lado. Sim. Tem a questão da arte, tem a questão do cinema, tem, obviamente, com os folhetins, né? Os jornais e tal. Qual documentação que você acha que é a mais vasta, assim, de se trabalhar, pra conflitar o conhecimento sobre o assunto? Olha, acerca da Guerra Civil Espanhola a gente tem muita coisa, né? Você tem registros, obviamente quando a gente fala história a gente sabe que a gente tem uma documentação oficial, né? Então assim, a documentação, aquela coisa clássica, isso, né? Produzida pelo governo, assim, né? Aí você tem apagamento de muitos documentos, aquelas coisas, né? Você tem uma literatura muito vasta, né, assim, tipo, seja ela no aspecto literário mesmo, de obras, de romances, como o caso do próprio Hemingway, o próprio Orwell, né, alguns filmes. Né, você tem todo tipo de documentação acerca do conflito. Hoje ainda se tem, hoje é um assunto ainda muito pertinente, que se descobre muitas coisas, justamente
período já posterior desse apagamento, então busca-se fazer esse resgate acerca do conflito, acerca da história da Espanha, né? Então, assim, os tipos de fontes são os mais variados possíveis. Você vai ter na arte, você vai ter na poesia, na música, no teatro, com Garcia Lorca, por exemplo, que acaba morrendo logo no início do conflito, muito provavelmente pela sua ligação política com o irmão, apesar de ele não ter uma ligação política expressa, né? O Lorca nunca se assumiu marxista ou comunista, ou qualquer terminologia que a gente possa dar para ele, mas ele tinha um teatro itinerante, tinha toda uma questão cultural, então, obviamente, quando a gente fala de direitas e de regimes totalitários, ditatoriais, a gente sempre vê um apagamento gigantesco no âmbito da arte, no âmbito da cultura de maneira geral, essa tentativa de um abafamento. Até o posicionamento do Lorca pode sugerir aí um receio da repressão, né? Sim, sim. Perseguição. A gente tem na casa, né, na PUC, um trabalho da Cíntia Alves Pereira, que ela estuda sobre o teatro de Garcia Lorca, se não me engano é a tese de doutorado dela, que ela defendeu com o professor Miguel Chaya. Muito interessante, eu li diversas vezes ao longo da pesquisa, para ter, inclusive, para suscitar algumas ideias, para ver algumas outras coisas, fazer algumas comparações, né, até para ver como ela mediava algumas situações. É muito interessante. A gente, no Resenha Histórica, trouxe também o professor Fernando Furquim, que tem uma pesquisa sobre a influência que isso tem no Brasil, sobre o conflito. Nossa, é muito bom esse episódio. Então, fica a recomendação para assistirem o episódio. Já fica a propaganda do episódio. E para lerem também sobre a pesquisa do nosso colega querido. O link está na descrição. E é demais, né? Todo esse assunto, porque quanto mais se tiver material histórico para investigação, menos escasso é o assunto, né? Sim. E aí você nota as permanências e os legados do processo da Revolução, né? E aí eu só pra gente encerrar o vídeo, para comentar qual que foi o desfecho e os ganhos da sociedade nesse processo da Guerra Civil, né? Olha, infelizmente o desfecho não é dos melhores, uma vez que o Franco vence o conflito e fica no poder até 75, né? E aí na pesquisa existem algumas curiosidades, inclusive, né? O Picasso, quando faz o Guernica... Até 75? É 1975. Caraca! É uma vida, né? Quase um peronismo. Exatamente. Né, o cara... E aí ele fica no poder muito tempo, então o apagamento é muito grande. Existem ainda muitas estátuas da figura do Franco na Espanha. Mas acerca inclusive da pesquisa, assim, o Picasso sempre teve uma repulsa muito grande pela figura dele. Ele chega a fazer algumas estilogravuras para ser vendidas para levantar dinheiro para a causa republicana, né, que são Sonhos e Mentiras de Franco, onde ele satiriza o Franco de todas as maneiras possíveis. E quando ele faz a produção do Guernica, né, que é tido como sua magna obra, né, o que eu busco trabalhar um pouco na pesquisa é fazer esses apontamentos de que é uma obra consciente, ela é uma obra com uma intuição política. O Picasso, ele não deixa um testamento, mas ele deixa uma vontade, né? E a vontade dele é que o Guernica somente retornasse para a Espanha depois da morte do Franco, né? Nossa! E Picasso pinta enquanto ainda estava na França, a obra vai para o exterior, vai ser exposta em alguns lugares, vai ficar no MoMA em Nova York. Ela chega a ter uma licença para vir à segunda Bienal aqui do Brasil, que fica tida inclusive como a Bienal de Guernica, por alguns contatos pessoais de artistas brasileiros com Picasso e tudo mais. E ela só vai retornar, aí ela fica no MoMA até 81. Ela só retorna para a Espanha em 81, depois de muita discussão dos filhos dele, do governo, porque a Espanha, quando vai receber o Guernica, não sabe para onde vai. Se vai para o Museu do Prado, para qual museu vamos levar o Guernica, e aí você tem o Guernica exposto no Museu Reina Santa Sofia. Deveria derrubar a estátua do Franco lá, colocar o Guernicão assim, ó, pá! Porque aí vira uma parada, se for ver sobre história social, o Guernica é um patrimônio
Sim, do povo espanhol, né? Existem alguns conflitos, inclusive, que acontecem, né? Assim, inclusive sobre a importância do quadro, né? Quando Colin Powell vai falar sobre a invasão do Iraque, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né? Ele busca uma justificativa e tudo mais, e você tem uma tapeçaria na ONU, que é uma reprodução do Guernica, que quando eles se dão conta, eles mandam cobrir, né? Eles tentam cobrir com um tecido azul e tudo mais, mas já tinha sido meio que visto, então fica toda uma situação, né? Como é que você fala justamente de vamos fazer uma guerra, vamos levar, né, uma guerra para o Iraque, vamos fazer uma invasão, com o plano de fundo acho que assim, da maior pintura anti-guerra a favor da paz atrás ao fundo, né? Eu acho que foi um ato tão politizado do Picasso que inibiu políticas de guerra, né? Exatamente. Nossa, mano, Picasso é um clássico. Eu acho que, assim, às vezes é um tema que as pessoas não já estão de saco cheio de ouvir, né? Às vezes a gente tem isso até com a nossa própria arte, fala da Tarsila da Amaral, fica, pô, Sim. sabe, saturado, mas não entende a real importância da arte política. Sim, sim. Tem uma importância gigantesca para os movimentos artísticos, né? Assim, a proposta política do cubismo, a proposta também do impressionismo, de todos esses movimentos que são ali, né, engendrados ali nos anos 20, nos anos 30, e da importância que eles têm para o âmbito da arte mesmo, para a história da arte, né? E a importância do Guernica, né? Assim, o Guernica é uma obra incontornável, né? É tido como a obra mais importante do século XX, né? Então, assim, vai depois aparecer, vai continuar aparecendo ainda hoje em manifestações, sejam elas, por incrível que pareça, a favor da guerra, sejam elas contrárias. Geralmente, quando são manifestações contrárias, ela é muito mais presente do que manifestações a favor. Mas você tem uma série de releituras, de reinterpretações da obra, né? Assim, é uma obra que está aí, né, amplamente divulgada, amplamente vista, amplamente conhecida. Prova que os presidentes chegam no final da vida, mas a boa arte não, né? Exatamente. A boa arte não conhece a morte, né? Muito bom, exatamente. Caraca, meu. Bem, galera, eu vou encerrar aqui com o Lucas, porque senão a gente fica falando de arte política até semana que vem. Então, galera, se que gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta. E se vocês querem mais o Lucas aqui, porque ele tem coisa pra caramba pra falar, deixa nos comentários também. Falou? Beijão, galera! Beijo.